Ao jogar uma moeda 6 vezes consecutivas, existem várias sequências obtidas com os resultados dos 6 lançamentos, cada um deles sendo cara ou coroa. Por exemplo, temos as sequências cara, cara, coroa, 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 cara e cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. A quantidade dessas sequências que não possuem mais que 2 caras ou 2 coroas consecutivas é igual a... Bom, como cada sequência representa 6 lançamentos, os resultados de 6 lançamentos consecutivos, eu vou ilustrar aqui só para facilitar o raciocínio. Então nós temos uma sequência, eu coloquei aqui esses resultados como sendo interrogações. Cada um desses resultados, vou colocar aqui, pode ser cara ou coroa. Então quer dizer que para cada um dos resultados nós temos 2 possibilidades. E aí eu, fazendo pelo processo e usando o princípio multiplicativo, fazendo todas as variações possíveis, para cada um dos 2 primeiros resultados nós temos 2 possibilidades para cada um, para os resultados, para o segundo resultado, e para cada um deles 2 possibilidades para o próximo lançamento, para o resultado do próximo lançamento, e assim por diante. Então, estabelecendo todas as variações possíveis, nós chegamos à contagem de 2 elevado a 6, ou 64 resultados, considerando os 6 lançamentos. Ou seja, as 64 sequências possíveis de serem formadas. Mas algumas sequências não atendem à condição imposta no enunciado de que não haja mais que 2 caras ou 2 coroas. Por exemplo, num dos exemplos que eu vou até colocar aqui, estou sublinhando, num dos exemplos que o enunciado cita, eu vou chamar cara de K, vou colocar aqui cara como sendo K e coroa como sendo C. Então, num dos exemplos que eu vou colocar aqui cara, cara, coroa, coroa, coroa e depois cara, que é uma das 64 sequências possíveis, essa sequência não atende, apesar de ter sido dada no exemplo, ela não atende à condição imposta no enunciado de que não haja 2 coroas, mais que 2 coroas ou 2 caras consecutivas, porque nós temos aqui claramente 3 coroas consecutivas. Então, existem 64 sequências possíveis. A questão é, quantas dentre essas podem ser obtidas com essa condição, obedecendo essa condição, de que não haja mais que 2 caras ou 2 coroas consecutivas. Se nós tentarmos calcular isso usando o princípio multiplicativo, observe que no primeiro lançamento nós temos 2 possibilidades, cara ou coroa. Para cada uma dessas possibilidades, há também 2 possibilidades no terceiro lançamento, mais uma vez cara ou coroa. Mas quando nós observamos o terceiro lançamento, agora já não dá para determinar quantas são as possibilidades, coloquei aqui uma interrogação, não dá para saber quantas são as possibilidades, porque depende dos 2 primeiros resultados terem sido cara ou coroa, sendo iguais ou diferentes. Se os 2 primeiros tivessem sido cara, então o terceiro obrigatoriamente teria que ser coroa, porque eu não posso ter 3 caras consecutivas. Se os 2 primeiros tivessem sido coroa, então o terceiro obrigatoriamente tem que ser cara. Mas se o primeiro foi diferente do segundo, foi cara no primeiro e coroa no segundo, por exemplo, então o terceiro pode ser cara ou coroa. Eu tenho 2 possibilidades. Então esse terceiro, ele pode ter uma ou 2 possibilidades, dependendo do que ocorreu antes. E esse processo, ele vai se estender, o processo da dúvida, aí eu vou ter uma ou 2 possibilidades, para cada um dos outros casos, dos outros resultados, nos outros lançamentos, e isso vai gerar uma bola de neve. Então, como eu não vou ficar analisando, escrevendo cada uma delas, uma por uma, um processo de montagem desse raciocínio, para que a gente possa contar essas sequências que satisfazem essas condições, é montar a árvore de possibilidades. Acaba sendo uma montagem de cada um dos resultados, mas ele é um processo mais organizado e que minimiza a chance da gente acabar esquecendo um ou outro resultado que seja válido. Então, vou começar aqui novamente escrevendo cada uma delas,
eu vou montar essas sequências, mas por meio da árvore de possibilidades. Eu vou chamar cara de K, coroa de C, e aí para cada um desses resultados eu vou construindo os resultados seguintes, observando essa condição de que não haja mais que duas caras ou duas coroas consecutivas. Então, se o primeiro resultado foi cara, significa dizer que no segundo lançamento nós temos duas possibilidades. E o primeiro sendo cara ou coroa, indiferentemente. Então eu posso ter aqui cara ou coroa no segundo lançamento e a mesma coisa aqui, cara ou coroa. Mais uma vez, aí agora, observando os dois primeiros, quando eu for continuar essa árvore agora para o terceiro lançamento, se no caso dos dois primeiros resultados terem sido cara, observe que o terceiro lançamento eu só tenho um resultado possível, que é coroa, porque nós não podemos escrever três caras consecutivas. Então aqui seria coroa. Já no caso do primeiro ter sido cara e o segundo coroa, aí sim, o terceiro lançamento, eu vou ter duas possibilidades, que são cara ou coroa. Porque aqui não há o risco de termos três caras ou três coroas consecutivas. Considerando coroa no primeiro e cara no segundo, então nós temos cara ou coroa, qualquer um como possibilidade no terceiro lançamento. E a mesma coisa não. Sendo coroa e coroa no primeiro e no segundo, então significa dizer que o terceiro necessariamente tem que ser cara, para obedecer à condição imposta. Agora vamos passar para o quarto lançamento. No quarto lançamento, considerando os dois primeiros caras e o terceiro coroa, começando de cima para baixo, nós temos duas possibilidades aqui, que são cara ou coroa. E a mesma coisa acontece nessa parte da árvore. Se os dois anteriores, agora eu só preciso olhar para os dois anteriores. Se os dois anteriores tivessem sido coroa e cara, então o próximo pode ser cara ou coroa, indiferentemente. Observe nesse caso agora, coroa e coroa, que são os que antecedem, isso faz com que obrigatoriamente o próximo resultado, que é o quarto lançamento, ser necessariamente cara. Assim como, se no segundo e terceiro lançamento tivesse sido cara, então o próximo, obrigatoriamente, coroa. Se o segundo foi cara e o terceiro coroa, o quarto lançamento pode ser tanto faz, cara ou coroa. E a mesma coisa, se o segundo e o terceiro tivessem sido na ordem coroa e cara, então agora eu posso colocar cara ou coroa. Considerando agora o quinto lançamento, os dois anteriores, o terceiro e o quarto, cara e coroa, aliás, coroa e cara, nessa ordem, faz com que o quinto possa ser cara ou coroa. Já se eu tenho aqui no terceiro e quarto lançamento coroa e coroa, então o quinto tem que ser obrigatoriamente cara. A mesma coisa agora, cara e cara no terceiro e quarto, faz com que o quinto tenha que ser coroa. Mas agora, nesse caso, coroa, cara e coroa, me permite colocar cara e coroa no quinto. Considerando aqui coroa e cara no terceiro e quarto, então eu tenho cara e coroa como possibilidades. E a mesma coisa acontece com cara e coroa no terceiro e quarto. Então o quinto pode ser cara ou coroa. A mesma coisa, coroa e cara, me permite como possibilidade cara e coroa. Já coroa e coroa no terceiro e quarto faz com que o quinto tenha que ser cara. Cara e cara no terceiro e quarto faz com que o quinto tenha que ser coroa. E depois, no último caso, quando foi cara e coroa, eu posso ter então cara e coroa no quinto. Opa. Já chegamos no quinto lançamento. Para que essa árvore não fique demasiadamente grande, né, ela já não está pequena, mas que nem cabe aqui, por exemplo, nessa área que eu estou trabalhando. Agora, para o sexto lançamento, eu nem preciso escrever quais são os resultados, porque o sexto lançamento interrompe a sequência, é o último deles. Então, o que eu vou fazer agora é escrever a quantidade, o número de possibilidades para cada um dos resultados que já ocorreram anteriormente, para finalizar. Por exemplo, eu vou colocar aqui mudar a cor, como eu tenho cara e cara, lá em cima, começando na árvore lá de cima.
cara e cara no quarto e quinto lançamentos, obrigatoriamente o sexto tem que ser coroa, ou seja, só tem um resultado possível. Já quando o quarto e o quinto são na ordem cara e coroa, então o sexto me permite cara e coroa. Eu tenho duas possibilidades aqui, então vou colocar 2. E aí depois, para determinar a quantidade total de sequências, basta somar essa coluna que eu estou escrevendo. Então agora, coroa e cara no quarto e quinto me permite duas possibilidades no sexto. Cara e coroa no quarto e quinto, de novo, me permitem duas possibilidades. Coroa e cara no quarto e quinto, duas possibilidades. Coroa e coroa, aí já me permite apenas uma. Cara e cara no quarto e quinto me permite apenas uma no sexto. Cara e coroa no quarto e quinto, duas possibilidades. Coroa e cara, duas possibilidades. Coroa e coroa, uma única possibilidade. Cara e cara no quarto e quinto, me permite uma única possibilidade no sexto. Cara e coroa, 2. Coroa e cara, duas possibilidades. Cara e coroa, duas possibilidades. Coroa e cara, duas. E coroa, coroa, uma única possibilidade. Então agora basta nós somarmos essa quantidade, onde eu tenho 1 aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou ter aqui 6 vezes 1, mais o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, mais 10 vezes 2, totalizando dessa forma 26 sequências possíveis que obedecem à condição. Assim, nós temos a resposta opção D.